Saudações, Namaskar, aqui é Jaya, bem-vindo ao Yoga Podcast. Nesta nova edição, nós estamos trabalhando sobre temas bastante aprofundados do Yoga para uma questão aplicada na vida prática, de como nós podemos perceber as dimensões internas de nossa percepção da realidade, de nossa consciência, incluindo ampliar a nossa integração com a realidade a nível espiritual. E para se aprofundar em todos os temas abordados na descrição, informações dos nossos estudos direcionados ao aprimoramento pessoal e autoconsciência. Muito satisfeito de estar aqui com você em mais um episódio do Yoga Podcast. Nessa temporada que, como eu apresentei, estamos trabalhando determinados aspectos para o desenvolvimento e evolução da nossa consciência nesse momento de grandes transformações e transições. Naturalmente, o processo todo que enfatizamos e que eu tenho colocado, não apenas nos episódios dos podcasts, mas principalmente nas aulas e estudos que temos oferecido no VVY School, em palestras e outros estudos, é que estamos num momento de transição de consciência, estamos transitando a nossa consciência. Ou, de outra forma, transitando os objetos que temos na nossa experiência prática na vida para um outro patamar de perspectiva. Diretamente seria um processo de sairmos dessa configuração do ego, que está, na verdade, ruindo diante de momentos decisivos que nós temos. E esses não são apenas momentos que podemos ver na sociedade ou vermos em sistemas seculares, como ciência, religião, cultura, economia, política, ideologias, mas sim internamente. O que eu tenho muito claro para mim, e tenho passado isso também para mentorandos e alunos, é que o processo todo é interno, e isto parece ser bater na tecla. Mas o processo todo de transição de consciência é interno. Todo o espetáculo, toda esta encenação circense que nós vemos na sociedade, nas mídias, nas redes sociais, na internet, e às vezes até em um passeio, ou uma viagem, ou um mero olhar que você dá ao seu redor quando você vai caminhar no parque, ou vai para o mercado, ou vai qualquer situação em que você se depara com o público, se depara com a vida, você percebe que é, na verdade, uma grande encenação. Parece que estamos todos ainda assumindo papéis que já não condizem mais com a nossa essência, a nossa realidade substancial. Mas poucos estão atentos a isto, poucos. E claro que nesse caso há necessidade de cada um de nós que temos já pelo menos algum resquício de mudanças mais táteis, mais sensíveis, mais palpáveis, podemos e devemos de alguma forma expor isto, claro, dentro dos nossos meios, dentro do que nós temos como ferramentas, seja aqueles que atuam na área educacional como professores, mentores, tutores, orientadores, sejam aqueles que atuam na área pública ou em contato com o público, em diferentes meios, através do comportamento, através de uma fala mais clara, mais amorosa, mais transparente, verdadeira, não é? Sejam pessoas que estejam em qualquer área, em qualquer setor da vida humana. Se você já captou esse resquício de uma mudança interna em você, você pode estar, pelo menos, representando, expressando, transmitindo aquilo em que você acredita para o mundo. Tenho alguns conceitos como este que estou trabalhando em um novo livro que deve ser lançado no início do ano que vem, 2026, mas que aborda um pouco desta perspectiva, de uma perspectiva muito única, muito individualizada. Porém, dentro desta perspectiva individualizada é que nós conseguiremos compartilhar a construção de um novo paradigma humano na sociedade futura. E isso talvez eu traga aí mais detalhes em próximos episódios, mas é uma ponte importante para este momento.
Claro, o nosso episódio de hoje vai estar abordando algo dentro do contexto do yoga, especificamente do contexto histórico do yoga, e dando aqui uma perspectiva diacrônica, quer dizer, buscar o contexto clássico ou antigo do yoga para o contexto contemporâneo. E nisto nós temos várias escrituras, nós temos vários tratados, obras que já são icônicas, né? Como o próprio Bhagavad Gita, o próprio Yoga Sutra, mas hoje nós vamos abordar o Hatha Yoga Pradipika. Por alguns motivos, né? Nós temos um principal, talvez, pelo menos na minha ótica, seria de ter nesse tratado, composto no século XV por Swatmarama, dentro de uma linhagem específica das escolas originárias do Hatha Yoga medieval, temos ali alguns fundamentos que seriam essenciais para a prática do yoga de forma não temporal, quer dizer, de forma com que aquilo que foi ensinado no passado e configurado para este modelo que se popularizou, porque nós estamos falando do yoga moderno, todo o yoga moderno que nós temos, ele é nascido nas tradições do Hatha Yoga. Não adianta mudar, não adianta apresentar outros contextos ou outros termos, porque a verdade é esta. Com exceções de pouquíssimas escolas, inclusive, não querendo me exaltar aqui, né, como sendo o representante e diretor do VVY School, nós temos buscado uma perspectiva cada vez mais fundamentada em tradições, inclusive pré-hinduístas ou pré-védicas. E principalmente aqui só ressalto um tópico que temos as fundamentações do yoga, desde o seu aspecto filosófico e também no seu aspecto prático, estabelecido no Yoga Vashista, né, um tratado extremamente antigo. Mas, considerando os contextos mais recentes, modernos, né, do século XX, pelo menos, do yoga, nós temos que considerar, sim, os pilares que foram estabelecidos nesta obra principal, que é o Hatha Yoga Pradipika. Então, a questão, como eu disse, de trazer esse livro para uma análise, tem a sua base no fato de que ele vai estabelecer determinadas bases ou determinados pilares que seriam, então, os pilares regentes do yoga no contexto moderno, desde o século XV até o século XX e, claro, entrando já no século XXI. Então, por esse motivo, nós temos como, através de uma análise diacrônica, de trazer os fundamentos do Hatha Yoga medieval para uma leitura e aplicação no contexto do século XXI. Quando fazemos isto, e esse é o objetivo, nós então conseguimos mensurar toda a acumulação de vícios, de hábitos, de culturas, de aspectos que não seriam nem complementares, mas aspectos parasitários no yoga contemporâneo. Aspectos parasitários. Assim como você deixa, de repente, um objeto, uma embarcação, ou mesmo qualquer estrutura dentro da água, próximo a uma embarcação, ou próximo à ilha, né, em contato com a água marinha, em poucos anos você vai observar ali o desenvolvimento de comunidades, né, comunidades marinhas. Então, diferentes tipos de seres começam a viver ali. Naturalmente, você está em um ambiente, diríamos, orgânico, em um ambiente biológico, natural, ecossistema. A mesma coisa ocorre com o yoga, porém dentro de uma perspectiva não ecológica, né? Não natural, não convencional. O que eu quero dizer com isto? A partir do momento que você tem o yoga inserido no contexto ocidental, né, onde nós temos diferentes frameworks,
diferentes camadas culturais que dominam a forma como nós vemos a realidade ou como nós interagimos com a realidade, desde tradições pré-socráticas, tradições aristotélicas, tradições tomísticas, tradições cartesianas. Então, por um lado, a visão filosófica, por outro, a visão de dominação política, né? Desde sistemas monárquicos até sistemas liberalismos, né? De liberalismo econômico e tudo mais, e todas as vertentes que fazem com que aquilo que foi colocado no Ocidente, assim como na metáfora da embarcação em contato com a água marinha vai desenvolver determinadas comunidades biológicas ali, da mesma forma o yoga, ao ser inserido no Ocidente, ele foi então tendo estruturas parasitárias sendo adicionadas como formas complementares ou adaptativas para esta ciência de desenvolvimento da consciência. Eu até procuro dar hoje uma visão do yoga como ciência da consciência. Ciência da consciência. Até porque o que nós trabalhamos dentro do yoga nada mais é do que o desenvolvimento de perspectivas da própria consciência. Então, se nós temos, por exemplo, tratados como os Upanishads, não é? Se pegarmos pelo menos os 10 principais Upanishads, nós temos ali toda a configuração, até científica, embora a nossa ciência ocidental ela descarte, né, configurações ou terminologias da filosofia para a ciência, que já mostra uma certa limitação categórica e epistemológica da própria ciência em relação ao conhecimento. Mas se você observa, analisa, estuda e se aprofunda no conhecimento dos Upanishads, você entende ali toda a configuração da realidade que hoje a ciência tenta estruturar dentro de cálculos e estruturas racionalistas, lógicas, matemáticas. E está tudo certo. Mas, dentro desta perspectiva, nós temos então que considerar uma possibilidade de termos experiências diretas com a consciência, de termos então condições de acessarmos este assento da consciência. Quando nós falamos de asana, estamos falando, na verdade, de assento da consciência. Quando nós estamos falando de pranayama, nós estamos falando de movimentos de energias conscientes nessa estrutura onde a consciência se assenta. Então nós temos aqui a integração dos asanas com os pranayamas. Portanto, os asanas não dizem respeito ao corpo, dizem respeito à consciência. O assento da consciência, onde a consciência está assentada. Os pranayamas não são apenas técnicas respiratórias, técnicas mecânicas, mas são movimentos de energia consciente que ocorrem nessa estrutura física, biológica do corpo, em uma postura. Então, a postura, ela vai nos possibilitar, a possibilidade vai nos possibilitar o mecanismo ou o meio para alcançar essa tomada de consciência de onde estamos. A partir da respiração, temos uma tomada de consciência do que fazemos com os movimentos da energia vital. Até dentro da tradução do pranayama, nós teríamos técnicas de direcionamento da energia vital. Pranayama nada mais é, então, em termos linguísticos, direcionamento da energia vital. Esse direcionamento, na verdade, é apenas uma tomada de consciência dos movimentos que a energia consciente está efetuando nessa estrutura biológica do corpo em uma determinada postura. Mas ao mesmo tempo que nós temos uma perspectiva da postura a nível físico do corpo, e aí nós temos toda a visão científica fisicalista, e essa visão fisicalista é o que domina o yoga a partir do século XIX, principalmente quando ele vem para o Ocidente, uma visão totalmente fisicalista, que é uma maneira mais
adornada de dizer materialismo corpóreo, né? Nós temos, a partir daí, então, já uma perspectiva dual, porém, apenas para observar o objeto real da experiência na prática do yoga. Então, por uma ótica, eu tenho a minha visão a respeito da fisicalidade da minha presença na postura, que é o corpo, e numa outra ótica eu tenho a percepção do assento em que me encontro na postura, onde estou. O mesmo ocorre com a respiração. Se eu me pauto apenas nas técnicas, eu estou apenas vendo a fisicalidade técnica daquela prática. E a experiência está por trás disto. Pela outra ótica, eu observo a experiência, então, como uma experiência direta do movimento de energia consciente que ocorre no corpo. Então, este é o caminho do yoga, fundamentado nas tradições literárias e filosóficas originárias do yoga. O que o Ocidente priorizou foi a perspectiva fisicalista. E às vezes nós temos determinadas críticas vindas mesmo de professores bastante renomados e que têm uma visão de busca da tradição do yoga ou mesmo do aspecto espiritual do yoga, mas ainda vislumbrando uma visão bastante limítrofe em relação à fisicalidade e à não fisicalidade da experiência no yoga. E aí, principalmente em asanas, e claro, tendo essa visão dual, priorizando o aspecto não físico, a crítica em relação aos asanas acaba sendo uma crítica bastante enfadonha e até pueril de negar os asanas. Então, ao parar e analisar os asanas, não na perspectiva fisicalista, mas sim da perspectiva da consciência, você entende, então, o que é realmente o asana. E claro que esse termo que eu trouxe, né, de assento, não é um termo criado por mim, cunhado aqui pelo VVY, mas sim é o próprio conceito apresentado no Bhagavad Gita e mesmo no próprio Yoga Sutra de Patanjali, o termo asano, que é assento, assentar-se. E quando Patanjali diz, né, o asana deve ser firme e estável e confortável, ou estável e confortável, ele está, na verdade, se referindo a uma instância, a uma localização, e não localização física, mas uma instância posicionada da consciência. Então, ao mesmo passo em que nós temos a tomada de consciência no asana como assento da consciência, e a tomada de consciência na respiração ou no pranayama como o movimento das energias conscientes, onde a minha consciência está assentada, eu percebo agora então que eu tenho definido o onde, assento, e o que, né? Onde estou e o que devo fazer, direcionar as energias conscientes na respiração. E isso vai nos levar então para uma outra perspectiva, ou que seria o terceiro degrau, o terceiro pilar, ou a terceira coluna do sistema de yoga, que é a meditação, ou mesmo a própria concepção de samadhi, né, ou de dhyana, enfim, a meditação. E é nesse processo que ocorre então o entendimento da meditação como quem sou, o que sou. Então você tem onde estou, o que faço e quem sou. O quem sou é dado pela prática meditativa. E nesse viés de entendimento da experiência meditativa a partir da consciência, nós vamos então entender que se a postura, o asana, é o assento da consciência, se o pranayama, a respiração, é o movimento das energias conscientes, que são os pranavayus, na meditação ou em dhyana, o que eu tenho é quem sou.
enquanto os movimentos de energias conscientes fluem no assento onde estou. Aí nós vamos ter uma definição bastante sutil dessa perspectiva. Eu não sou apenas aquele que está sentado, de olhos fechados, de fora, numa ótica fisicalista de terceira pessoa que olha para mim e diz: ele está meditando. Só que eu por dentro, na minha experiência não física, estou lutando com a perspectiva física que eu tenho da própria experiência. E aí minha mente está completamente voltada a resolver questões que são insolúveis, a resolver questões que aparentemente existem. E ainda estaria preso a essa vertente fisicalista da própria experiência meditativa. No entanto, na perspectiva da experiência como consciência que medita, consciência que respira, consciência que se assenta, a meditação seria, portanto, estar consciente da própria consciência. E nisso nós teríamos então algumas nuances ou alguns pontos referenciais apenas para sabermos o que acontece enquanto estamos na experiência meditativa, apenas como um ponto de direcionamento. Direcionamento de quem eu sou. Não é? Aí o que acontece? Nós vamos ter diferentes literaturas estabelecendo diferentes aspectos para que essa percepção direcional de uma referência à experiência meditativa seja configurada em terminologias que muitas vezes elas são confusas, não é? Mas nós podemos dar aqui algumas apenas para servir como apoio para nós nesse processo. Samadhi, Nirvana, Turiya, né? Talvez seria o aspecto mais próximo de todos, Turiya, Kaivalya, Moksha, Mukti. Mas, na verdade, todos eles estariam então nos indicando algo que não pode ser medido, algo que não pode ser sentido. Porém, é aquele elemento que mede tudo e que sente tudo. Não pode ser dito, mas através dele e nele tudo é dito. Então nós estamos falando agora de um aspecto mais profundo e amplo da própria consciência. A meditação, portanto, seria uma experiência na própria consciência. E é esse conceito que vai embasar aquilo que nós podemos ter, então, como o conceito de nada shabda. E chegando nesse ponto é onde eu quero concluir a ideia, né, que eu trouxe para esse episódio sobre o conceito de Hatha Yoga Pradipika. Já que dentro dessa perspectiva do yoga contemporâneo, nós perdemos esses pilares que fundamentam o yoga. E só para darmos um primeiro passo nessa direção de apresentação do Hatha Yoga Pradipika, nós temos nele 4 capítulos. E aqui eu dei 3 pilares. Os 4 capítulos que há descritos, né, no próprio tratado do Hatha Yoga Pradipika é Asana, capítulo 1, Pranayama, capítulo 2, Mudras, capítulo 3 e Samadhi, ou Dhyana, no capítulo 4. Ou seja, o que eu coloco aqui é apenas uma prévia daquilo que no sistema tradicional do Hatha Yoga, dos inícios do século XV, foi definido então como sendo a mecânica do yoga, para a prática do yoga. Chegamos no século XXI, o que nós vemos, na verdade, é uma grande criatividade, né? Mas pode ser vista como uma criatividade inocente de crianças inocentes que não sabem quais são as regras ou quais são os princípios que norteiam a experiência e, principalmente, a condução dessa prática para que a experiência dentro da prática do yoga seja uma experiência de transformação da consciência, já que, como eu disse, o yoga é uma ciência da consciência. E isso dá ao yoga uma percepção mais científica.
partir do momento que nos colocamos à experiência prática do yoga, considerando os pilares de asanas, pranayamas e meditação, nós estamos já efetuando uma experiência científica com a própria consciência, e isso é o yoga. Então, esse episódio de hoje eu queria trazer esses pontos, porque eles são os pontos de abertura para essa temática, né, do que é o yoga dentro dessa visão diacrônica entre o yoga apresentado e fundamentado no século XV, no Hatha Yoga Pradipika, para o que nós temos hoje dentro do yoga contemporâneo, com todas as suas vertentes terminológicas, né, de guruísmos, de divindades e de seguidores sectários, onde um guru vai naturalmente dizer que é o melhor método que ele criou, né? E basta olhar um pouco todo o mercado do yoga contemporâneo, principalmente o yoga europeu e o yoga americano, nós vemos, né, a grande confusão que é em relação a o que é o yoga. Ninguém consegue definir exatamente o que é o yoga, até porque o yoga, no que ele realmente é, perdeu completamente o sentido na contemporaneidade. Então, o resgate desse conhecimento um pouco mais recente até, porque a gente está falando de 500 anos aproximadamente, do Hatha Yoga Pradipika até hoje, e tendo sido ele a última obra que fundamentou um pilar importante dentro dos sistemas de yoga contemporâneos, resgatar esses pilares, nós conseguiremos então resgatar alguns fundamentos que são essenciais para o desenvolvimento prático da consciência na experiência com o yoga. E claro, antes de encerrar esse episódio, tenho 2 pontos ainda para colocar, né? Um deles é em relação à própria tradição que Krishnamacharya trouxe para o Ocidente no final do século XIX, já início do século XX, e que deu origem às grandes tendências estilísticas, não podemos dizer somente metodológicas, mas estilísticas do yoga contemporâneo, né? Com Iyengar, Patabi Joyce e o próprio Desikachar. O ponto que eu tenho hoje em relação à visão com Krishnamacharya seria como você observar o yoga dentro de uma perspectiva religiosa, não é? A visão de Krishnamacharya hoje nada mais é do que uma visão religiosa do yoga. E embora pudesse ter algumas validades, né, dentro do sistema e metodologia desenvolvida por ele, realmente são fundamentais, ainda assim ela tem sido vista como uma metodologia fisicalista. Basta também olhar um pouco o que há de determinadas escolas ditas oriundas dos sistemas de Krishnamacharya para vermos como que a vertente, que aparentemente seria bastante originária, né, ou voltada à tradição do yoga, hoje está totalmente voltada mais a uma, diríamos assim, a uma evangelização do yoga, certo? Então, não podemos dar ao trabalho de Krishnamacharya como aquele que fez o resgate das tradições do yoga. Ela não foi capaz de fazer isso, e isso eu digo com propriedade, né? Porque mesmo dentro do meu sistema de desenvolvimento metodológico do yoga, durante pelo menos quase 10 anos eu me dediquei profundamente a estabelecer esses fundamentos no trabalho de Krishnamacharya. E depois, atualmente, pelo menos nos últimos 5 anos, eu fui percebendo que haviam limitações nesse sistema. Ainda assim, limitações fisicalistas, ou limitações físicas, materialistas, né, do corpo, limitando seu corpo. A primeira definição que se dá em relação a Krishnamacharya é porque ele é um Vaishnava, e ser um Vaishnava dentro do yoga não diz muita coisa. Não significa que, por ser um espiritualista religioso, ao assumir o domínio dentro de determinadas técnicas e práticas do yoga, o yoga será espiritualista, de forma alguma. Correto? Outro ponto que eu quero dar aqui é, na verdade, uma indicação, né? Nós temos um estudo do Hatha Yoga Pradipika, que está sendo lançado essa semana. Eu vou deixar na descrição aqui do podcast, desse episódio, mas também no nosso site do VVY School você vai ter esse artigo que foi disponibilizado. Serão 3 artigos que serão publicados ao longo dessas mais 2 semanas. E eu farei uma leitura dele no próximo episódio para poder, assim, contextualizar isso que eu estou colocando nesse primeiro episódio de hoje com os próximos e dar a você um entendimento melhor do que é o yoga na contemporaneidade, ou seja, o yoga contemporâneo, porém
buscando eliminar do yoga todos esses elementos parasitários que foram se acumulando, né, na estrutura original ou no sistema original do yoga para o desenvolvimento da nossa consciência na experiência prática com yoga. Então, caso você queira também se aprofundar nesses tópicos, eu convido você a entrar para esse curso, participar desse estudo. É um estudo com 57 aulas, são mais de 60 horas de aulas. Todas elas estão em nossa plataforma própria, não é plataforma terceirizada e sucateada, como é o caso das plataformas de estudos online no Brasil, tipo Hotmart e todas as concorrentes, né, desse mercado. A nossa escola é própria e está dentro do nosso site. Então, você tem acesso a esse estudo por 2 anos. Além disso, nós temos estudos dentro desse curso, encontros para dúvidas em aulas ao vivo, tá? É tudo apostilado, com material da apresentação, enfim. Vale a pena você pelo menos dar uma olhada nesse curso e o link está aqui na descrição, tá bem? É isto. Qualquer dúvida que você tiver, eu peço que deixe nos comentários, entre em contato conosco, seja aqui pela via do próprio podcast, ou seja pelo YouTube, que vai estar sendo replicado esse podcast, esse episódio, e estarei à disposição para ajudar no que for necessário. Então, deixo aí também na descrição o link para o artigo, caso você já queira ler, e no próximo episódio nós vamos então fazer uma leitura e comentário desse artigo. Grato pela sua presença e atenção, e nos vemos em breve. Namaskar.